do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E todos dizem amém. Podeis tomar assento, meus amados. Eu quero ocupar os próximos 2 minutos para fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, pelo privilégio que Ele me proporciona de estar com os irmãos esta noite, para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para todos sempre. Quero agradecer ao nosso querido pastor Luciano pela honra que nos concede de estarmos aqui, usando o púlpito desta tão amada e querida congregação. É para mim uma honra, pastor Luciano, estar aqui ao seu lado. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, fazendo prosperar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Louvo a Deus pela vida dos companheiros que estão aqui na minha retaguarda. E o Senhor continue abençoando a todos. Certamente estarão na intercessão para que o Senhor nos dê a palavra no abrir e fechar da nossa boca. Amém? Glória a Deus. Somente para a gente quebrar um pouquinho o gelo, dá uma olhada para alguém bonito que estiver aí ao seu lado. Glória a Deus. Tem alguém bonito aí? Se não tiver, é só olhar aqui para o altar. Está cheio de gente bonita aqui. Glória a Deus. Pergunte a ele: você gosta de mim, meu irmão? Diga: eu sei que não é fácil gostar de mim. Mas diga assim para ele: ó, mas se acostume logo comigo por aqui. Porque é comigo que você vai morar no céu. Tem alguém que vai morar no céu aqui? Deixa eu ver os que vão morar no céu. Está chegando a hora. Oh, aleluia. Está chegando a hora em que veremos a Jesus. Há uma promessa que nós veremos o seu rosto. E eu imagino que não existe nada mais belo. Imagino não, tenho certeza absoluta que nem em todo o universo e nem no céu. E olhe que no céu tem muita coisa bela. Um irmão nosso esteve lá, João, teve o privilégio de caminhar pelas ruas de ouro. E ele disse que é tudo muito belo. As ruas são todas de ouro fino. Os muros são de jaspe, as portas são de pérolas. Há um rio de cristal. Há muita coisa linda no céu. Os anjos louvam a Deus de dia e de noite, os serafins, os querubins. De maneira que existe muita coisa bela no céu. Mas olhe para cá, preste atenção. Não existe nada que possa se comparar com o olhar de Jesus. Eu imagino quando nós estivermos... Você já parou para pensar isso? Quando você estiver face a face com Ele. Quando você estiver olhando nos olhos dEle. Já parou para pensar nisso? O peso daquela glória, a majestade daquele dia, como será? Glória a Deus. E eu quero lhe dizer que está chegando a hora, está bem perto. Está bem perto. O mundo está assim, ó. Os noticiários só anunciam coisas ruins.
Nosso Brasil está passando por uma fase muito difícil. É notícia daqui, é notícia dali, é tanta coisa ruim. Mas daqui a pouco, e eu não quero estar aqui para ver, todos os canais de televisão do mundo inteiro estarão anunciando um fenômeno que vai acontecer na Terra. O desaparecimento de milhões e milhões de pessoas. Sem nenhuma explicação. Você sabia que o mundo já está se preparando para este momento? Já existe uma narrativa sendo construída pelos poderosos da terra de que haverá um tempo em que os ETs invadirão a terra e raptarão muita gente daqui. Você sabia que essa narrativa já está sendo construída? Não é nada de ET, não é nada de outros seres, se é que existe. O que vai acontecer é a volta do Senhor. O que vai acontecer é aquilo que Paulo falou. E o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos naquele dia, seremos arrebatados juntamente com eles, para estar para sempre com o Senhor. Quem tem esta riqueza, quem tem esta esperança no seu coração? Se você tem esta esperança no coração, saiba que você é a pessoa mais rica da terra. Aleluia. Meus queridos, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. A Bíblia nos conta que havia pelo menos 500 irmãos ali. Jesus passou 3 anos instruindo aqueles 12 homens, falando para eles o que deveriam fazer depois de sua partida para o céu. Foram 3 anos de muito aprendizado. Foram 3 anos de muita instrução. E eu imagino aqueles homens indoutos, aqueles homens, alguns deles sem muita cultura, acostumado no mar, ali, ao lado do Senhor Jesus, aprendendo histórias maravilhosas, verdades profundas do reino de Deus. E todas as profecias concernentes o sofrimento do Senhor havia se cumprido. E agora Jesus está ali reunido no monte que se tornou conhecido como Monte da Ascensão. E Jesus está se preparando para ir embora. 3 dias antes da sua crucificação, lá no cenáculo, ele havia já advertido-os de que estava indo embora para o céu. E eu imagino aqueles homens que deixaram tudo para seguir ao Senhor. Aqueles homens que haviam deixado suas profissões e se dedicaram integralmente ao ministério do Senhor Jesus. E agora, ali reunidos no cenáculo, Jesus e os 12 estavam ali ouvindo Jesus dizer que iam embora. Eu não gosto de despedida. Agora você imagine se despedir de Jesus. A tristeza toma conta do coração daqueles homens. E Jesus, percebendo isso, disse: porque eu vos disse que vocês não vão poder me acompanhar agora. A tristeza tomou conta dos vossos corações. Mas não fiquem tristes, porque convém que eu vá. E quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. E Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo da verdade.
Jesus sabia muito bem que não podia ser qualquer pessoa para substituí-lo. Escute, ninguém é insubstituível, ninguém. Agora, tratando-se de Jesus de Nazaré, não podia ser qualquer pessoa, teria que ser alguém igual a ele. Não podia ser uma pessoa diferente de Jesus. Não podia ser alguém que tivesse menos poder. Não podia ser alguém qualquer. Teria que ser alguém igualzinho a ele. Porque senão não preencheria aquela lacuna. Não preencheria aquele espaço que Jesus estava deixando na vida daqueles homens. Jesus se despede deles ali no Monte da Ascensão. E eu imagino aqueles homens e aquelas mulheres. Eram pelo menos 500. E eles estão ouvindo Jesus falar. E eles estão ouvindo Jesus dar as últimas instruções. E eu imagino que eles começam a chorar, porque a Bíblia diz que Jesus começa a ser elevado ao céu. Imagino que alguns estão chorando, mas João e aqueles que eram mais próximos estão aos prantos. E a Bíblia diz que Jesus diz para eles: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Eu imagino que quando Jesus desapareceu nas nuvens, havia discípulos ali que estavam aos prantos. E Jesus, sabendo disso, imagino eu que quando ele chega, não está escrito, mas deixa eu imaginar, por favor. Quando ele chega na entrada do céu, havia os anjos para recepcioná-los. Você imagina a cena daquela hora? Você imagina a entrada de Jesus no céu? Era novidade, porque o Jesus, antes de vir à terra, não tinha um corpo. E agora ele tinha um corpo, não era um espírito, era um corpo, porque ele comeu na presença dos discípulos. Era um corpo de carne e osso. Ele mesmo disse: um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. E quando Jesus chega na entrada do céu, os anjos maravilhados, porque Jesus é lindo. E quando os anjos olham para Jesus, glorificado, eu penso que os anjos inclinam suas faces. E o salmista Davi, no Salmo de número 24, o Espírito Santo lhe dá uma revelação daquele dia. E alguns estudiosos dizem que os anjos que estavam do lado de dentro ouviram os anjos do lado de fora gritarem: levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estavam do lado de dentro gritavam: quem é este Rei da Glória? E os anjos que estavam do lado de fora gritaram: é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levante sua mão para adorar o Rei da Glória esta noite. Eu imagino que antes de Jesus entrar, ele chama 2 anjos. Você e você, desçam lá. Há um grupo de servos meus. Os meus filhos ficaram lá, desçam lá e transmitam uma mensagem para eles. E os anjos desceram. E quando os anjos desceram, os discípulos ainda estavam olhando para as alturas. E aqueles anjos pararam no ar e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, esse mesmo Jesus, não é outro, é o mesmo Jesus. Esse Jesus, um dia, do mesmo jeito que ele subiu, ele descerá outra vez. Aleluia. Quem está aguardando Jesus descer outra vez? Mas antes de Jesus subir, ele diz: ficai em Jerusalém e aguardem a promessa de meu Pai. A promessa era do Pai. Está escrito lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Deus havia prometido derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E estava próximo daquela promessa se cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, a palavra de Deus, ela é irrevogável. Deus cumpre aquilo que ele promete. Mas Jesus os advertiu dizendo: ficai em Jerusalém. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que algumas coisas só acontecem na nossa vida quando a gente obedece. Glória a Deus. E quando Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, não era para eles fazer qualquer coisa, era para eles entrarem no cenáculo, sentarem-se, porque esta palavra de ficar aqui tem o sentido de aguardar, não de maneira ansiosa, não de maneira avexada, mas aguardar sentado, na confiança de que Deus cumpriria a sua promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa, ou o cumprimento desta promessa, viria do alto. O mover de Deus, o mover do Espírito Santo, o mover do poder de Deus na vida da sua igreja, não vem do lado direito, do lado esquerdo, não vem de país tal, não vem de movimento tal, vem do alto, vem do céu. E todo movimento espiritual que não vem do céu não vale nada. Escute o que eu vou lhe dizer. Todo movimento espiritual que não vem do céu é movimento estranho e não surte resultados nenhum. O movimento que transforma, o movimento que renova, o movimento que fortalece, o movimento que capacita, ele tem que vir do alto. Este revestimento tem o sentido de como quem coloca uma armadura. Jesus disse: ficai em Jerusalém, esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento tem o sentido de colocar uma armadura, se preparando para uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, antes de enviar os seus discípulos para a nobre tarefa de serem as suas testemunhas pelo mundo, ele os prepara. Deus não tem pressa. Primeiro, ele lhe prepara. Primeiro, ele trabalha nos fundamentos da sua vida. Talvez alguns de nós, muitas vezes, não entendemos este processo de preparação. Este processo de preparação nos incomoda. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, nós queremos as coisas para ontem.
Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas você precisa entender que para tudo tem um tempo determinado por Deus. E durante esse tempo de preparação é o melhor tempo da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você sabia que o ministério de João Batista, ele durou aproximadamente 6 meses? 6 meses foi um ministério curto. João Batista não operou um milagre sequer. João Batista não curou nenhum cego, não levantou nenhum paralítico, não curou nenhum leproso. Porém, João Batista levantou uma nação que estava morta. Mas por que João Batista, segundo Jesus, foi o maior homem que pisou neste planeta? O maior homem nascido de mulher foi João Batista, segundo as palavras de Jesus. Por quê? Primeiro, porque Deus o escolheu. Segundo, porque desde o seu nascimento ele era cheio do Espírito Santo. O que era que fazia com que as multidões, a Bíblia diz que as multidões de todas as cidades vizinhas se afluíam para ouvir João Batista às margens do Rio Jordão? Até Jerusalém, a Bíblia diz que toda a Jerusalém se afluía para ouvir João Batista lá às margens do Rio Jordão. Por que será? Será que era por causa da sua mensagem, que era uma mensagem que massageava o ego das pessoas? Era aquela mensagem dos coaches, era aquelas mensagens light, era aquelas mensagens que fazia você sair orgulhoso? Será que era uma mensagem dessa forma? Não. A mensagem dele era tipo assim, ó: raça de víboras, raça de cobras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Preparai frutos dignos de arrependimento. Sabe por quê? Porque o machado de Deus já está posto à raiz das árvores. Aquele que produzir fruto, Deus vai limpar para que produza mais fruto ainda. Mas aquele que não produzir fruto, Ele vai cortar, Ele vai meter o machado. Era essa a mensagem dele. Então não era a mensagem que era light. Então era a aparência dele. Ele deveria ser um homem bonito, né? Que chamava atenção. Ele parecia um louco. Ele se vestia de peles de animais. Trazia um cinto de couro no lombo. Era estranho, era de uma aparência estranha. Mas o que era que fazia com que as multidões corressem para as margens do Jordão? E o incrível que a Bíblia diz, pastor Luciano, é que até os soldados romanos, que eram homens ímpios e malvados, iam para as margens do Jordão e perguntavam a ele: João, e nós, o que é que nós devemos fazer? Qual era o segredo que havia na vida daquele homem? O que era que ele tinha que as multidões corriam para ouvi-lo? O segredo era um só. Quando Maria, a mãe de Jesus, soube que estava grávida, ela foi visitar sua prima Isabel. E quando chegou lá, que as duas se encontraram, a Bíblia diz que João Batista, porque a presença de Jesus faz isso, aleluia, João Batista no ventre de Isabel sentiu o impacto da presença de Jesus, e a Bíblia diz que desde o ventre da mãe, ele era cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, ele não consegue viver no anonimato.
Tem muita gente querendo aparecer, tem muita gente querendo entrar em evidência, mas não precisa, meu querido, fazer absolutamente nada. Não precisa fazer nenhuma ginástica, nenhum malabarismo. É só fazer o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo, eu comparo como um espirro. Pastor Jesus. Como um espirro. Um espirro você pode fazer o que você quiser. Colocar a mão no nariz, colocar um lenço no nariz, para ninguém perceber que você espirrou, mas não tem jeito. As pessoas vão, se você espirrar, as pessoas vão perceber que você espirrou e vão dizer: saúde. Assim é uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem como esconder. Por quê? Porque o Espírito dentro do coração do homem, ele se move. Ele não fica quieto. Ele se move. Ele sempre está em movimento. Aleluia. Mas qual era o lugar da promessa? Era Cafarnaum? Não. Qual era o lugar da promessa? Era Jericó? Não. Betânia? Não. Qual era o lugar da promessa onde eles deveriam esperar? Era Jerusalém. Jerusalém, o centro religioso dos judeus. Jerusalém, de onde sairá a lei. Jerusalém, de onde o filho de Davi um dia estabelecerá o seu trono e o seu reino jamais terá fim. Escute, algumas pessoas dizem: ah, mas Deus está ali, Deus está ali. Não. Deus está aonde Ele estabeleceu para estar. E abrindo um parênteses, eu sinto muita dó daquelas pessoas que dizem: eu posso servir a Deus em casa. Para que ir para a igreja? Eu posso ser crente em casa. Não, Senhor, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da maneira que eu quero, é a maneira que Ele quer, é a maneira que Ele estabeleceu. Ele escolheu Jerusalém para cumprir as promessas. Escute isso, não é em outro lugar, é em Jerusalém. Você está entendendo o que Deus está lhe falando esta noite? Não adianta procurar lugar A, lugar B, lugar C. O lugar que Deus estabeleceu para se encontrar com você é em Jerusalém. Aleluia. E no cenáculo. E o que significa cenáculo? Lugar de comunhão e de oração. Nós não podemos esquecer de algumas verdades que esse texto nos ensina. Primeiro, para Deus cumprir as suas promessas na nossa vida, eu preciso obedecer. Segundo, para que Deus cumpra as suas promessas em minha vida, eu preciso depender dEle. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. Deus ama tanto você. Deus gosta tanto de você. Deus é apaixonado por você. Que se for preciso, Ele vai criar situações. Ele vai lhe cercar. Vai lhe deixar sem saída. Para que você dependa exclusivamente dEle. Olhe para cá. Um dia, eu estava em Delmiro Gouveia. Fui para um evento com a mocidade. Estava na casa do pastor, era de manhãzinha. Preguei no sábado, ia pregar no domingo. E de manhãzinha estava na porta do pastor, conversando com ele. Estava fazendo um friozinho. E de repente eu olho, vai subindo uma manada de ovelhas. E eu fiquei achando interessante o comportamento do pastor em relação àquelas ovelhas. Ele nem ia na frente do rebanho, nem ia na retaguarda. Ele ia no meio. E eu achei interessante.
e aquela manada de ovelhas subindo. Mas quando se aproximou aquela manada de ovelhas, eu olhei para as ovelhas e vi que uma ovelhinha estava caminhando com muita dificuldade. E eu disse, meu Deus, ela está machucada, porque ela estava fazendo um esforço muito grande para andar. E quando ela se aproxima mais um pouco, eu percebi que as patinhas da ovelha estavam amarradas. A pata da frente amarrada na pata de trás. Um pedacinho de corda assim, o pastor amarrou a pata traseira com a pata dianteira. E ela andava com muita dificuldade. E eu achei estranho aquilo. Eu digo, mas que coisa, que malvadeza. Por que o pastor está fazendo isso com a bichinha da ovelha? E quando ele se aproximou, eu sou curioso e disse, meu querido, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ele disse, pois não. Eu perguntei, por que é que essa ovelha está com as patas amarradas? Porque a bichinha não está conseguindo andar direito. Aí ele deu uma grande gargalhada. E disse, rapaz, sabe o que é? Eu amo muito essa ovelha. Eu digo, estou vendo. Eu amo demais essa ovelha. Essa ovelha é uma das melhores ovelhas que eu tenho aqui no rebanho. Ela dá leite, ovelha boa, só que ela tem um problema. Qual é o problema dessa coitada dessa ovelha com as patas amarradas? Ele disse, o problema é que ela só sabe andar na carreira na frente das outras. Já imaginou? Ela vai na frente das outras, é atropelada lá na frente, um carro atropela, um predador, um cachorro vai machucá-la. Então o que foi que eu fiz? Amarrei as patinhas dela para ela aprender a ir no meio das outras. Sabe o que é que Deus está lhe dizendo esta noite? Cuidado, porque Deus te ama tanto, Deus lhe quer tanto bem, que se for preciso, Ele amarra tuas perninhas para você não sair do lugar. Escute, não brinque com o amor de Deus. O amor de Deus por você não tem comparação. Ele lhe ama de uma maneira louca. E quem está dizendo não sou eu, é Paulo. Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder. É o poder. O amor de Deus é um poder que você não imagina. Ele vai atrás de você. Então aprenda a depender de Deus. Escute também, o que nós aprendemos nesse texto é que esperar não é perder tempo. Esperar faz parte do plano de Deus na sua vida. Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém e esperai a promessa. Mas o grande problema é que a gente não sabe esperar. O nosso grande problema é que nós somos muito adiantados. Nós queremos as coisas para ontem. Mas você precisa aprender a esperar em Deus. Por que esperar em Deus? Porque Deus não falha. Deus não é homem. Você pode esperar pelo homem e decepcionar-se, mas eu lhe garanto que se você aprender a esperar em Deus, jamais você será decepcionado. Agora escute, já estou caminhando para o encerramento, só tenho 4 minutos. O poder de Deus não é para nossa autopromoção. Quando Jesus diz, esperai a promessa. Aí Lucas termina o seu evangelho, a narrativa do seu evangelho, e ele já conecta com Atos dos Apóstolos. Lá em Atos ele diz, Jesus dizendo, ele registrou, porque recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que é que eu aprendo aqui? Porque o poder do Espírito Santo é necessário
para que nós façamos a obra de Deus. E para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Pelo amor de Deus, me entenda, eu não estou fazendo apologia à ignorância aqui. Mas o curso teológico é extremamente importante. Eu sou amante do estudo. Eu amo, quem me conhece sabe que eu amo estudar as Escrituras Sagradas. Mas isso não é tudo. O seu preparo intelectual é necessário? Claro que é necessário. Você precisa estudar, você precisa mergulhar. Se você quer fazer a obra de Deus, tem que mergulhar no estudo das Escrituras. Agora, isso não é tudo. Para fazer a obra de Deus, a capacitação vem de cima. E por que é que Deus nos enche do Espírito Santo? É simplesmente para massagear o nosso ego? Talvez o que eu vou falar agora aqui vai lhe deixar um pouco frustrado. Você sabe por que é que Deus nos enche do Espírito Santo e para quê? Não é para você fazer aviãozinho. Não é para você andar no manto. Mas pastor, mas o senhor é contra isso? Claro que não. Eu sou pentecostal há 42 anos. Quem me conhece sabe que eu gosto do movimento do Espírito Santo. Mas por que Deus nos enche e para quê? Aleluia. Jesus inicia o seu ministério como? E um dia, quando eu li isso aqui, o Espírito Santo abriu a minha visão, pastor Josivaldo. Porque Jesus inicia o seu ministério assim, ó. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu. Para quê? Por que é que Deus enche o homem do seu Espírito? Por que é que Deus chama você, prepara você, coloca você na escola dele? Deus tem uma escola, se você não sabia, fique sabendo, Deus tem uma faculdade onde ele prepara os melhores homens da terra. Uma faculdade chamada deserto. Deus prepara o homem. Depois que ele prepara, ele enche com o Espírito Santo. Agora, para quê? Escute. Deus não vai encher a sua vida para a sua autopromoção. Deus vai encher a sua vida para, lá vai. Primeiro, evangelizar os pobres. Deus vai encher a sua vida para curar os quebrantados de coração. Observe que esse texto, a finalidade pela qual Deus nos enche com seu Espírito, tem muito mais a ver com o meu irmão do que comigo mesmo. Deus não vai me encher com o Espírito Santo para que eu fique inchado, não. Deus vai me encher com seu Espírito para evangelizar os pobres. Segundo, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha para cá, já estou terminando, mas eu quero impactar sua vida hoje aqui. Seja sincero, somente os sinceros, somente quem quer ser cheio do Espírito Santo. Levante a mão assim, levante alto para o céu, deixa eu ver, aqui também, amém, aqui desse lado. Permaneça com a mão levantada. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Agora olhe para cá e responda-me. Para quê?
Deus está lhe desafiando hoje aqui. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Escute. Deus vai lhe encher do Espírito Santo. Agora, prepare-se. Porque quando você diz para Deus: Senhor, enche-me do teu Espírito, sabe o que é que Deus entende? Deus entende isso, ó. Ele está me pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Então eu já vou colocar pessoas problemáticas na vida dele. Deus vai colocar pessoas cegas para você dar vistas. Deus vai colocar pessoas de coração quebrantado para você curar. Deus vai colocar pessoas cheias de mazelas para você limpá-las e fazê-las dela um cidadão do céu. Cuidado, escute, cuidado. Porque quando você diz a Deus: eu quero ser cheio do Espírito Santo, é isso que Deus entende. Olhe para mim. Deus me trouxe aqui hoje para esclarecer a você. Algumas coisas que você está passando hoje são resultados de oração que você fez lá atrás e esqueceu. Só que Deus não esquece. Cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus leva a sério aquilo que você fala com Ele. Há muito tempo atrás, jovem, sonhador, adolescente, cresci na casa de Deus por sua infinita bondade e misericórdia. E a minha oração era: Senhor, usa-me em tuas mãos. Senhor, eu quero ser usado em tuas mãos. Enche-me do teu Espírito. Aí Deus disse: ok. Mas para isso, eu preciso lhe esclarecer algumas coisas. Me dê sua mão. Está aqui, Senhor, minha mão. Vamos caminhar comigo. E um dia caminhando com Ele pelo deserto, árido, desconfortante, eu caminhava com Ele. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu sabia que era Ele. E a gente naquela caminhada chegamos em um poço de pedra, no meio do deserto. Ele passou para o lado de lá, e eu fiquei do lado de cá. E ele disse: você está vendo esse poço? Eu disse: estou, Senhor. Olhe para baixo. E eu olhava lá para baixo, e eu via a água lá embaixo, como espelho. E ele me dizia: está vendo aquela água? É muito profundo esse poço, mas eu vou tirar e vou lhe dar. E eu: amém, Senhor. E eu me despertei daquele sono. E eu disse: amém, Deus vai começar a me usar e vai ser maravilhoso. Só que foi o contrário. Aleluia. Olhe para cá. Ser cheio do Espírito Santo custa caro, meu filho. Ser cheio do Espírito Santo custa muitas noites sem dormir. Ser cheio do Espírito Santo custa muitas angústias na alma. Mas quando você diz: eu quero ser cheio do teu Espírito, sabe o que é que Deus faz? Escute. Um dia eu estava dormindo, eu e minha esposa.
Eram aproximadamente 2 horas da manhã, quando a campainha da minha casa toca. E eu me despertei assustado. Disse, meu Deus, quem é que está tocando uma hora dessa? Eu olhei para o relógio, eram 2 horas da manhã. Eu digo, meu Deus, eu não acredito. Será que é alguém que quer nos fazer mal uma hora dessa? E eu me levantei. E eu disse, eu fiquei relutante, sem querer abrir o portão. Mas a minha esposa, as mulheres são mais observadoras, são perspicazes. Ela olhou para mim e disse, eu já sei quem é. Eu digo, eu não acredito. Ela disse, eu sei quem é. É fulano de tal. Eu disse, eu não acredito numa coisa dessa. Fulano de tal, ela disse, é. Uma pessoa problemática, pastor. Uma pessoa que quando nós fomos coordenador da mocidade, coordenadores ali da mocidade em Bebedouro, uma pessoa que nos deu trabalho, muito trabalho. Não tinha jeito. Sabe aquela fase que a pessoa chega para você e você não tem mais nenhum argumento para dizer a ela? Você não sabe mais o que dizer para aquela pessoa. Tudo que você sabia, você já disse para ela. Não tem mais nada, esgotou. E a pessoa não mudava. Era na igreja, um tempo na igreja, um tempo no mundo. Uma hora estava lendo a Bíblia, outra hora estava lá no mundo. Eu digo, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Naquela madrugada, minha esposa disse, vai lá, eu sei quem é, fulano. Eu digo, eu não acredito. E eu me levantei da cama com raiva. Eu não acredito, eu não sei mais o que falar para essa pessoa. Eu disse, vá, meu filho, quem sabe Deus vai mudar a vida dele hoje aqui nesta madrugada. E eu me levantei, fui lá, abri o portão. Quando cheguei lá, era o dito cujo. E como era que ele estava? Com o rosto todo banhado em lágrimas. Todo banhado em lágrimas, com os olhos vermelhos de chorar. E ficou parado na minha frente, e eu olhando para ele e ele olhando para mim. Eu sem saber o que dizer, e ele olhando para mim chorando. Daqui a pouco ele disse, irmão Cícero, olha eu aqui de novo. Eu disse, estou vendo, eu estava com raiva. Estou vendo você aqui. Irmão Cícero, minha vida não presta. Minha vida não vale nada. Irmão Cícero, esse negócio de crente funciona na vida dos outros, na minha não funciona. Irmão Cícero, mas Deus sabe, Deus é minha testemunha de que eu quero servi-lo. Eu não quero permanecer como eu estou. Eu quero mudar, mas eu não consigo. Não funciona na minha vida. E eu disse, tá bom, meu filho, vamos entrar. Olhe para cá. Deixa eu perguntar de novo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Levante a mão. Já diminuiu um pouquinho, pastor. Escute. Quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem coragem de colocar uma pessoa problemática 2 horas da manhã no sofá da sua casa? Eu digo, entre, sente aí, vamos conversar. E a conversa dele era essa: eu não presto, eu não valo nada, minha vida não vai para frente, ninguém gosta de mim, porque tem razão, eu não presto, eu não valo nada. E enquanto ele falava, eu dizia, Deus, me dá uma palavra. Eu não sei o que falar mais para essa pessoa, Senhor. Me ajuda a resgatar esta pessoa. Aí Deus me falou naquela madrugada. Quem crê que Deus fala conosco? Deus falou comigo e disse: fale para ele 2 coisas. A primeira, fale para ele que ele não é aquilo que ele pensa que é. Fale para ele que ele não é o lixo que ele acha que é.
Diga para Ele que Ele é a coisa mais linda que existe nesta terra, porque Ele é obra das minhas mãos. Fale para Ele que Ele é um projeto meu. Antes dele vir a esta terra, eu pensei em tudo sobre Ele. Eu formei Ele com muito carinho. E eu falando para aquele moço, ele parou, terminou de chorar, ficou me ouvindo. Depois o Senhor me disse: fale para ele que a vida dele vai mudar a partir do momento que ele entender que não é ele que pode mudar a vida dele, quem muda a vida dele sou eu. Diga para ele que venha a mim do jeito que ele está, se sentindo podre, se sentindo sem forças. Diga a ele que venha a mim, porque sou eu, com a minha graça, que vou mudar a vida dele. E eu falei para aquele jovem, eu disse: Deus vai mudar a tua vida hoje. E ele dobrou o joelho, nós oramos por ele, e nunca mais ele foi. Hoje, quando eu olho para ele, todas as vezes que eu me lembro, que eu olho para ele, me lembro daquela madrugada. E aí eu lhe pergunto: para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Prepare-se. Vou perguntar mais uma vez, porque eu quero lhe provocar hoje. Você vai demorar para dormir hoje pensando nesta palavra. Levante as mãos que querem ser cheios do Espírito Santo. Quer mesmo? Permaneça com a mão levantada. Prepare-se, porque Deus vai levar pessoas para perto de você. Pessoas problemáticas, pessoas doentes, para você curar. Esta palavra não é para desanimar você. Esta palavra não é para desmotivar você. Mas se prepare, porque quando Deus lhe encher do Espírito Santo, alguns problemas na sua vida vão continuar. Odei que minai sodecamanto reviachou. Escute, Deus está cansado, irmãos, disso. Se é que eu posso falar, e Ele cansa, porque a Bíblia diz que Ele nem se cansa, nem se fatiga. Mas eu estou usando uma linguagem humana. Eu estou querendo dizer que Deus não suporta mais essa conversinha. Você quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Você está disposto a passar madrugadas com a cara no chão, chorando para que o diabo não destrua a vida de alguém? Feche os seus olhos, estou terminando agora. Ó Deus, aqui estão os teus filhos, e o Senhor conhece cada um deles, conhece os pormenores de cada um. O Senhor tem acompanhado a trajetória de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece também a sinceridade de cada coração. Há pessoas aqui, Senhor, e o Senhor sabe muito bem que há muitos anos, lá atrás,
te prometeram entregar suas vidas em tuas mãos para ser usadas como o Senhor quisesse. Mas o tempo passou. E algumas dessas pessoas se esqueceram. Se distraíram com algumas outras coisas. Mas o Senhor não esqueceu, e nesta noite o Senhor confronta. Deus diz para você esta noite: se aproxima de mim, desce mais, busca mais, se humilha mais, se entrega mais. O mundo está clamando por socorro. O mundo está gritando para que alguém os salve. E nós estamos como que anestesiados. E a gente só pula e a gente só grita nos grandes movimentos. Mas nesta noite Deus está lhe dizendo: eu quero te encher, eu quero te encher. Se entrega nas minhas mãos, se entrega. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.